Graça e paz a todos. Amados, todos nós sabemos que na palavra do Senhor, ele diz que endurece corações, que transforma corações de carne em corações de pedra e corações de pedra em corações de carne. Então, se Deus endurece os corações, Deus é ruim, Deus faz a pessoa pecar. Se Deus endurece corações, a gente entende como. Então Deus faz as pessoas pecar? Isso é uma pergunta. Vamos estudar aqui sobre o endurecimento do coração do cônjuge de vocês. O porquê que vocês não devem alimentar rancor, ódio no coração de vocês. Agora, é compreensível que há um tempo para todas as coisas. Nós sabemos que não só um simples abandono do lar, existem muitas mulheres que sofrem agressões dos seus maridos. Existem muitos casos horríveis, merecedores de prisão. Mas Deus endurece o coração dessas pessoas. Como nós, cristãos, podemos entender isso? Nós sabemos, já falei em vídeo, que José do Egito, ele não se vingou dos irmãos dele. Porque ele entendeu que aquilo tudo foi o caminho que o Senhor trilhou para José estar onde ele estava naquele momento. Segundo o homem mais poderoso do Egito, para levar o seu povo de Canaã para o Egito. Então, o povo de Deus. Então era necessário aquilo. Então José entendeu aquele sofrimento dele todo. O endurecimento do coração dos irmãos dele. José entendeu isso, o endurecimento da esposa de Potifar. Para poder se insinuar a ele. Para acusar ele de algo, de um adultério que ele não cometeu. José entendeu isso. E nós, meus amados, nós temos que pegar exemplo de José para nossas vidas. Aí vocês podem falar assim, é fácil falar, na teoria é mole, na teoria é tranquilo, Wellington. Qualquer um falar palavras bonitas, pegar a Bíblia e falar, é mole. Vai sofrer, uma mulher sofrer agressão, uma violência física, mulheres são violentadas pelos seus próprios maridos, tantas outras coisas bárbaras que acontecem aí. Mas, amados, nós temos que entender os caminhos do Senhor. A pergunta é, se Deus endurece o coração dos homens, que isso é fato, a Bíblia diz, então Deus faz pecar? Vamos ver, eu fiz aqui um resumo, só para eu não me perder, tá? Nos meus próprios raciocínios eu tenho que anotar, meus amados, vocês acreditam nisso? O que está aqui eu tenho que passar para cá para não esquecer, para falar para vocês. Deus endurece os corações, que já são endurecidos devido à queda. A queda o quê? O pecado original de Adão e Eva. Então, todos nós já nascemos pecadores, com corações endurecidos. Cada um de nós temos nossas próprias concupiscências. Nós podemos ver isso no livro de Romanos, capítulo 3, do versículo do 9 ao 18, que diz assim, ninguém é justo. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Quer dizer, todo o mundo, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Não tem como a gente ir a Deus pelo nosso livre-arbítrio, tá? Todos se desviaram, todos. Tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nem um sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto. Com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhece o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Então, devido ao pecado original, aqui nos explica muito bem o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, que
Não há um justo sequer. Então todos nós já somos maus. Todos nós, Faraó, José, nós, os nossos cônjuges que os repudiaram, a gente, todos somos maus. Não há quem busca Deus. Então, a gente entende que somente quando a gente crê no Senhor Jesus Cristo, foi a graça que chegou até nós. Não foi pelo nosso livre-arbítrio. Eu não estou aqui falando de livre-arbítrio nem de predestinação, tá, meus amados? É só para a gente entender o poder de Deus. E também nós podemos encontrar isso no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 10. Vou começar pelo versículo 9. Isaías 6, versículo 9. Vá e diga a este povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Olha o endurecimento de Deus. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo. Torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então, aqui Deus está falando que Ele endurece o coração daqueles que já têm um coração duro. Então, todos nós já nascemos com o coração endurecidos, tá? Devido ao pecado original, como diz lá para vocês em Romanos, capítulo 3, versículo do 9 ao 18. Não há um justo sequer. Mas Deus endurece ainda mais o coração das pessoas, justamente para que eles não, naquele momento, eles não se convertam, não entendam. Assim é com o cônjuge de cada um de vocês. Deus endureceu o coração do cônjuge de vocês. Porque ele é ruim? Porque ele fez pecar? Não, meus amados. Deus só usa nós que já somos pecadores. Deus não faz a gente pecar. A gente já nasce pecador, lembram? Tá? Deus só endurece ainda mais esse nosso coração corrompido. Foi assim com o cônjuge da gente. E aqui voltando pelas minhas anotações, aqui ó, tá? Então, como entender os cônjuges que resolvem se divorciar? Será que foi Deus que endureceu o coração dele? Então, meus amados, vocês podem pensar assim, então, se Deus endurece corações, Deus faz as pessoas adulterarem. Não, Deus não faz a pessoa adulterar. Deus usa já o coração da pessoa que é pecador, corrompido, que Deus não faz ninguém pecar, para que esses servos de Deus façam de acordo com a tua vontade. E se entendermos que todos somos pecadores, vamos compreender o cônjuge descrente. Quer dizer, o cônjuge que resolve se apartar, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 15. Se o descrente quiser se apartar, deixe-o ir. Então ele é descrente. Então ele já é descrente. Deixe-o ir. E Deus endurece ainda mais o coração dele, para que o coração dele se torne duro, para que não ouçam vocês quando vocês forem lá, volte, porque Deus tem um propósito com esse endurecimento. E se somos filhos de Deus, vamos entender que como cristãos, vamos perdoá-los. Olha, vocês têm que perdoar. E interceder por eles, já que não temos poder para salvá-los. Então, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 15, Deus, como sabe se vocês salvarão o cônjuge de vocês? Deixe-o ir. Então, qual é o papel do cristão crente? Interceder por eles. Como a gente pode encontrar no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, o descrente resolveu se apartar com o cônjuge de vocês, que Deus endureceu o coração dele justamente para isso. Então ele se foi. Vocês não têm que ir atrás. O que vocês vão fazer? Vocês não têm poder para salvá-lo? Como sabe salvar o cônjuge de vocês? Então se vocês realmente têm o Espírito de Deus, vocês vão interceder por eles. Tá? Vocês vão buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Deus vai colocar em vocês o quê? O seu querer e o seu realizar. De acordo com a boa vontade de Deus, que está lá em Filipenses capítulo 2, versículo 13. E vocês vão passar a interceder por eles. E por isso que Hebreus fala que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Vocês não estão buscando Deus? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, se vocês
estão buscando a Deus, é sinal que Ele vai recompensar vocês, como diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Vocês precisam crer nisso, que vocês estão intercedendo pelo cônjuge de vocês para a salvação da alma deles. E quando Deus der o Espírito Santo ao cônjuge de vocês, eles vão se arrepender do divórcio. Eles vão se arrepender dessa segunda aliança, no caso se eles estiverem numa segunda aliança. Eles vão voltar para vocês. Isso e todas as outras coisas lhes serão acrescentadas. São essas as coisas, meus amados. E eu coloquei aqui mais, meus amados, para não esquecer. Exemplos que temos é Faraó. Deus fala a Moisés para ir até ele, até o Faraó, e falar para ele deixar o povo ir. Mas o próprio Deus falou que endureceria o coração do Faraó para não deixar, pois Deus queria mostrar o seu poder através das pragas. A gente encontra isso lá no livro de Êxodo, capítulo 6, versículo 28 ao 30. Então tá, Êxodo capítulo 6, versículo 28 a 30 e continuando, Êxodo capítulo 7, versículo do 1 ao 5. Vamos lá. Êxodo capítulo 6, 28 a 30, que diz o seguinte: Ora, quando o Senhor falou com Moisés no Egito, disse-lhe: Eu sou o Senhor, diga ao Faraó, rei do Egito, tudo o que eu disser. Moisés, porém, perguntou ao Senhor: Como o Faraó me dará ouvidos se não tenho facilidade para falar? Aí entra agora no Êxodo capítulo 7, versículo do 1 ao 5. O Senhor lhe respondeu: Dou-lhe a minha autoridade perante o Faraó, e seu irmão Arão será seu porta-voz. Você falará tudo o que eu lhe ordenar, e o seu irmão Arão dirá ao Faraó que deixe os israelitas saírem do país. Eu, Deus, porém, farei o coração do Faraó resistir. Deus falou para Arão e Moisés falar ao Faraó para deixar o povo ir. Mas o próprio Deus não fará o Faraó deixar o povo ir. Parece loucura, não é? Mas quem é que entende a Deus, né, meus amados? E embora multiplique meus sinais e maravilhas no Egito, ele não os ouvirá, porque Deus vai fazer com que o Faraó não ouça. Então, porei a minha mão sobre o Egito e com poderosos atos de juízo tirarei do Egito os meus exércitos, o meu povo, os israelitas. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão contra o Egito e tirar de lá os israelitas. Amados, olha só que coisa mais elucidante isso. Deus fala para Moisés e Arão: vá, fala ao Faraó para deixar vocês irem. Mas eu mesmo, já falo para vocês, eu mesmo vou endurecer o coração do Faraó. Aí você se coloca no lugar de Moisés e Arão. Mas Deus está falando para eu ir até ele? Para falar com ele, para deixar o povo ir? Se o próprio Deus está falando que vai endurecer o coração dele para não deixar ir. Aí você pensa, para que eu vou lá? Mas, amado, nós somos servos do Senhor. Todos os caminhos de Deus são mais altos, são melhores que os nossos. Todos os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Nós temos que somente obedecer. E lá no livro de Romanos, capítulo 9, versículo 18, diz o seguinte, que fala: Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Romanos, capítulo 9, versículo 18. Então, meus amados, Deus endurece o coração de quem Ele quiser. Porque Deus está brincando? Porque Deus é mau? Quer que as pessoas adulterem? Quer que as pessoas se divorciem? Não. Ele tem um propósito com isso. Deus não endureceu o coração do cônjuge de vocês somente para poder haver o adultério, o abandono, uma segunda aliança. Não, meus amados. Isso é para aprender, para nós termos intimidade com o Senhor. Acabei de ler o livro de Êxodo para vocês. E terminando aqui o meu rascunho. Então, amados, o endurecimento do coração dos cônjuges de vocês foi da parte de Deus. Sim, mas isso para a salvação da família de vocês. Aí vocês podem estar pensando: que isso que Deus fez? Que isso? Deus fez o cônjuge adulterar? Não, Deus não faz ninguém pecar. Mas Deus usou o coração do cônjuge de vocês, que já tinha uma inclinação para o mal, para ele adulterar. Não foi Deus quem fez ele adulterar. O próprio cônjuge fez isso, ou adulterou, ou abandonou, por causa da concupiscência do coração dele, que é enganoso. Amados, Deus não faz ninguém pecar,
mas usa as suas inclinações, como eu acabei de falar para vocês, para o mal, como diz em Romanos 3, capítulo 9, versículo 18, que eu acabei de ler para vocês. Romanos 3, capítulo 9, versículo 18. Que não há quem busca Deus. Isso tudo é para os decretos de Deus serem manifestos aqui. Foi assim lá com o faraó, para o povo, para Deus mostrar o seu poder através das 10 pragas no Egito, para poder mostrar ao seu povo que Deus estaria levando eles com mão forte, e para mostrar aos povos pagãos, como os egípcios, que só existe um Deus todo-poderoso. E podemos também ver, meus amados, achei aqui, vamos ver exemplo em 2 Samuel, capítulo 12, versículo do 1 ao 25. Vamos lá, meus amados? Então tá, 2 Samuel, capítulo 12, versículo do 1 ao 25. Natã repreende Davi. Aqui, vocês vão entender, não é que Deus faz a pessoa adulterar, mas Deus usa o seu próprio coração inclinado ao mal para adulterar. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre, que só tinha uma, e cuidava com tanto carinho com ela. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã, o profeta: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. O próprio Davi sentenciou a sua própria morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Você é esse homem, disse Natã, o profeta, a Davi. E continuou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dele a casa e as mulheres do seu senhor, dele a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda, Davi. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará de sua família. Olha a maldição de Deus, ó. Pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Ele cobiçou. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro. Olha o adultério. Olha que Deus sentenciou. Olha que Deus amaldiçoou. E darei a outro. E ele se deitará com elas em plena luz do dia. Foi Absalão, filho dele. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, o Davi. Você não morrerá. Como ele falou, que sentenciaria aquele homem que pegou a cordeirinha do homem. Ele vai morrer, mas Deus é misericordioso, ele não matou Davi. Você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. O filho que ele estava tido com a Batseba. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou a comer. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo
de dizer-lhe que a criança estava morta. E comentaram: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhes preparassem uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste. Mas agora que a criança está morta, te levantas e comes? Davi respondeu aos seus conselheiros: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava: quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Não, ele não tinha poder para ressuscitar a criança. Eu irei até ela, que um dia ele vai morrer, vai se encontrar com essa criança. Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Depois disso, Davi consolou sua mulher, Batseba, e deitou-se com ela. E ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. O Senhor o amou e enviou o profeta Natã como uma mensagem de Davi. Então Natã deu ao menino o nome de Gedidias, que significa amado pelo Senhor. Amados, terminando aqui. Vocês viram que enquanto a criança estava viva, Davi jejuou, orou, se prostrou, mas Deus havia decretado a morte do menino. Mas Deus tinha bênçãos para Davi. Mas todos os nossos pecados têm consequências. Todos os nossos pecados têm consequências. Eu falo para vocês que vocês têm que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Não existe esse negócio de vocês encurtarem o deserto de vocês ou prolongarem. Vocês têm que ter intimidade com o Senhor. Não adianta vocês ir atrás do cônjuge de vocês, mandarem versículos bíblicos, que não vai adiantar nada. Nada. Deus, descanse no Senhor, que Deus vai usar pessoas que possam levar a mensagem a eles. Porque o próprio Jesus falou que o profeta da sua terra não faz muito dos seus milagres, então não vai adiantar. O que vocês têm que fazer é ter intimidade com o Senhor, se santificar, buscar a santificação. Que, na verdade, é o próprio Deus que santifica a gente, né? Isso é uma forma de a gente se expressar. E ter intimidade com o Senhor, ler as Escrituras e descansar, meus amados. Alguns o deserto do casamento vai demorar 2 meses, 2 anos, não sabemos. Davi que tentou. Orou, jejuou pelo filho. Mas Deus havia decretado a morte dessa criança. Aí vocês podem pensar assim: mas Wesley, vem cá. Mas se Deus decretou que o cônjuge não volte mais, amados, o cônjuge de vocês é bênção do Senhor. O cônjuge de vocês é bênção do Senhor. Deus não vai fazer com que vocês endureçam o coração do cônjuge de vocês para vocês procurarem o outro, não. É para vocês andarem de acordo com a vontade do Senhor. Porque o cônjuge de vocês pertence a vocês e não pertence a outro homem ou a outra mulher. Tá bom? Tenham intimidade com o Senhor. Não desistem do Senhor. Eu ainda finalizei aqui, mas eu acho que eu já até falei isso para vocês. Então, amados, Deus endureceu o coração do cônjuge de vocês justamente para mostrar o seu poder de restauração familiar e não de substituição familiar. Pois Deus não destrói uma família para construir outra.